Ora de Sherlock Holmes. Eu não, né? Isso, inclusive, é uma das primeiras coisas que os alunos reparam quando a gente começa as aulas, principalmente aqueles que não me conhecem. Eu nasci no Rio Grande do Sul, a muitos e muitos quilômetros de Uberlândia, em Porto Alegre, e fiquei lá, morei lá, exceto um tempinho que eu morei fora do país, mas morei lá até ir para Uberlândia, que daí virou a minha segunda cidade do coração, depois que eu me mudei. E atualmente você mora em Uberlândia, então, professora? Nesse, neste momento, agora, neste momento, não, porque eu saí para fazer o meu pós-doutorado um pouquinho antes da pandemia. Que, né? Tava assim, eu tirei minha licença em 2020. Em 2020 eu fiquei fora da universidade para fazer um pós-doutorado em São Paulo. Então, como eu ia ficar o ano inteiro fora, eu entreguei as minhas coisas em Uberlândia e aluguei tudo em São Paulo. E eu aluguei, tipo assim, dia, sei lá, 18 de março. E dia 25 de março, estourou a pandemia, fechou tudo, não tinha mais... E eu já tinha feito contrato de aluguel, que tem mínimo, né? Tem 1 ano, se não tem multa e etc, para ficar. E é o apartamento que eu tenho até hoje, né? Então, como a gente ainda não voltou no presencial nesse momentinho agora, eu tô em São Paulo. E, professora, então, acho que a gente vai ter que fazer uma trajetória de como tudo começou até você chegar em Uberlândia, então. Eu queria saber um pouco mais da sua infância. Como é que foi a sua infância? Assim, talvez seja diferente de muitos de nós, né, que crescemos em Uberlândia. Como é que era lá? Como é que era a cidade em si? Nossa senhora, até eu me senti uma velha agora, né? Pra me lembrar da minha infância. Voltamos 1 milhão de anos atrás. Tu sabe que eu tenho, assim, poucas coisas. Eu sou muito ruim em memórias passadas. Eu vivo um ano e parece que eu deleto o outro. Sei lá, memória flash, eu acho que eu tenho. Não vi com a memória RAM. Eu vi com a flash, é o que tem. E eu me lembro de algumas poucas coisas da minha infância, assim. Eu me lembro, eu vim de uma família muito grande. Assim, não a minha pequena família, né? Eu sou filha única, mas a minha mãe tem 6 irmãos. E a gente sempre se reunia na casa da nona, nós somos de origem italiana. O Rio Grande do Sul tem uma grande colonização de italianos e alemães. Então, tem muitas pessoas que têm descendência ou italiana ou alemã. No meu caso, é descendência italiana. Inclusive, ano passado eu fiz um teste genético para ver se era verdade essa história de descendência italiana ou não, se tinha algum problema, porque eu achei o máximo a ideia do teste genético. Tudo bem, meu DNA está em algum banco de dados, talvez sendo usado para algum experimento, é o ônus desses testes genéticos, né? Mas eu comprei, tu compra uma caixinha e vem um cotonete, aí tu coloca assim na bochecha, né? Faz o sprawl ali, na bochecha de um lado e de outro, e manda para uma empresa, que inclusive era muito perto aqui da minha casa em São Paulo, eu nem mandei pelo correio, eu fui ali na Paulista entregar para eles. E, e eu descobri que a minha descendência genética é 92% italiana. É um negócio assim. E daí eles mostram o mapa da Europa e tal. Então era verdade quando minha nona dizia que os meus bisavós vieram da Itália, ela não estava mentindo. E é claro que essa genética se mantém porque a minha mãe é do interior, meu pai também. Então lá no interior se criavam as comunidades e as pessoas se casavam entre eles, assim, né? Eram comunidades muito pequenas no interior. E aí, por isso que é todo mundo igual, assim, na minha família. Tem todo mundo a mesma cara, o mesmo cabelo, todo mundo tem o mesmo olho, mesmo tipo de pele, nariz imenso, todo mundo. Que é a característica, assim, do italiano. Então, eu me lembro, assim, da gente ter uma família muito grande, assim, maravilhoso, muita gritaria. Eu falo muito com as mãos, como toda a minha família. A gente fala assim, e fala alto, e fala muito, e gesticula. Era maravilhoso. E outra coisa que eu me lembro bem também é que o meu aniversário é em julho, e julho é, primeiro, muito frio. Então, no Rio Grande do Sul, no meu aniversário era sempre muito frio. As fotos do meu aniversário é sempre umas pessoas com muito casaco, assim, sabe? As fotos de casa com vários casacos. E, curiosamente, em Uberlândia, a primeira vez que eu peguei, eles falaram assim, tá uma blusa, professora. E eu pensei, mas eu estou com uma blusa, porque blusa pra mim é camiseta. Nunca ouvi chamar casaco de blusa. A primeira vez que eu cheguei em Uberlândia falaram isso. Ah, não vai botar uma blusa? Eu falei, gente, mas eu não nua, eu estou de blusa. Eles falaram, não, professor, e que é uma blusa? Tiveram que me mostrar para eu entender que blusa era casaco. Tem muitas diferenças culturais, assim.
muito bacanas, muito legais. E também o problema do meu aniversário ser em julho, que era férias escolares, né? Ai, daí nunca tinha festa na escola no meu aniversário. Eu ficava sempre triste. As pessoas viajavam e tal. Esses eram os pontos, assim, que eu me lembro bastante da minha infância. E, professora, você fez escola particular ou pública desde a infância? Eu fiz escola particular. Eu tive a oportunidade de estar em colégios particulares. No início, eu fazia alguns colégios que eram particulares, mas eram bem humildes, assim, até o ensino médio. Depois o meu pai melhorou bastante de vida, que ele entrou num novo negócio, e o negócio deu super certo, assim. E aí eu consegui estudar numa boa escola, uma escola bem tradicional lá em Porto Alegre, assim, que é uma escola religiosa e tal, mas é maravilhosa e foi ótima. E eu que a próxima pergunta seja da universidade, né? Eu já vou emendar. E aí, só que apesar de ser um colégio ótimo, ele era um colégio muito bom no sentido de vivência. Então, assim, tinha uma versão de empresa júnior, eu tive no colégio. No ensino médio, a gente participou de um movimento de empresa júnior, mas ainda na escola. A gente vendia trufa. Eu cuidava do marketing. Ai, pensa, a gente fazia feira no shopping. Era muito legal. E eu me aproximei de várias empresas naquela época, inclusive já fui tomando gosto assim, pelo curso da administração, meio sem saber. Mas na hora de eu cursar vestibular, e é claro, né, todo mundo quer entrar numa universidade pública, era aquele. Na época, na minha época, na época não tinha nem, né? Então era vestibular mesmo. E a escolha que eu fiz para a universidade vestibular foi publicidade e propaganda. Porque eu não sei. Eu gostaria de voltar no passado e perguntar para a Carol do passado o que ela tinha na cabeça que achou que ia fazer publicidade e propaganda que não tem nada a ver comigo. Nada, assim. Hoje que não tem nada a ver comigo. E na particular eu coloquei administração. E aí eu não passei na universidade pública, mas se eu tivesse colocado administração, eu teria passado. Porque a nota era menor. Eu não alcancei a nota de publicidade e propaganda, porque era muito concorrido. Então, precisava de mais desvios padrão. Bem-vindos a uma aulinha de estatística. Precisava de muitos padrões, especialmente nas provas mais difíceis para passar. Aí eu não passei e fui fazer uma universidade particular. E mesmo assim, tentei fazer vestibular depois do primeiro ano. Vou começar o curso, mas igual eu tento no final do ano vestibular de novo, porque só tinha uma no ano, era só no final do ano. E só que aquele ano que eu passei no curso, me encantei. Eu falei, não quero sair daqui não. Tá ótimo, tô adorando esse curso aqui maravilhoso que eu tô fazendo de administração. Vou ficar aqui mesmo. E não saí, fiz a PUC, que é uma universidade conhecida lá no Rio Grande do Sul, né? É particular. Particular, é particular. Ela é de uma congregação religiosa, são dos maristas, e ela é uma universidade particular. Ela tem muita bolsa, né? Ela recebe muita gente. Na época, eu tinha muitos colegas que eram do ProUni, um programa do governo que pagava bolsas para alunos. Então, eu tive vários colegas que estudaram de graça. Não foi o meu caso, porque era só para quem vinha de escola pública, em escola particular, e não tinha direito. Mas ela, assim, majoritariamente, ela é apesar de ser uma instituição religiosa e sem fins lucrativos, ela é particular. É verdade. De tudo já fiz academicamente, graduação, mestrado, doutorado, um período fora que eu fiz. De tudo que eu fiz, são de longe é legal. Graduação, ela é uma mudança muito grande, né, no nosso jeito de pensar. E eu acho que é a grande função do curso de é que a gente chegue no final do curso sabendo, olha, eu sei que eu sou capaz de aprender qualquer coisa, eu sei que eu sou capaz de continuar me capacitando. E eu formação de
lá no gente sai muito diferente de como a gente entrou. Eu acho fabuloso. Fabuloso. Eu tenho até uma certa inveja de vocês. Vocês estão vivendo a graduação e eu fico me lembrando da minha. Era no meu primeiro ano, fiz muitas amizades. Então, eu entrei e foi porque a gente fica só no núcleo da escola, né? E eventualmente algum outro núcleo. Eu participava de uma companhia de dança, então eu tinha muitos amigos lá na companhia de dança. Também amigos inglês, que faziam inglês. Mas eu cheguei lá e conheci muitas pessoas muito diferentes em si. E isso foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu troquei de área. Porque lá na PUC a administração em... como se fossem pequenas áreas. Então, dá para fazer administração com ênfase em empreendedorismo. Administração com ênfase em inovação. E eu fazia administração com ênfase em comércio exterior. E aí, nesse primeiro ano, que eu fazia administração com ênfase em comércio exterior, eu comecei a trabalhar nesse primeiro ano já. E o meu primeiro emprego, isso quem fez aula comigo sabe que eu falo essa história. O meu primeiro emprego foi ser programadora. Ai, 1900 e bolinha, né? Pensa, que chance, né? Mas uma software house que estava começando e eles queriam pegar para ensinar. E a gente conhecia e tal, da família, falaram, aí meu pai, assim, quis me botar pra trabalhar. Sabe aquela coisa de pai e mãe? Essa menina pra fazer alguma coisa que tá aí, não faz nada? Não faz nada, né? Tava ali estudando, mas enfim, né? Não tá fazendo nada. E aí, da criação, assim. Eu fui ser programadora VB6, nem mais. Visual Basic 6, nós tínhamos 3 textos no programa. Então, era um mundo muito diferente, o mundo da programação. Google, que não tinha Google para começar. Até tinha, mas não tinha dicas. Tinha um fórum lá que ninguém se entendia, não tinha regra nenhuma. E de vez em quando a gente conseguia alguma coisa interessante. E esse primeiro ano eu passei assim, fazendo comércio exterior, mas tendo contato com a programação. Quando terminou o ano, eu não tinha dúvidas que eu adorava fazer aquilo. Porque assim, todo mundo todos né, que começam a aprender uma linguagem de programação, chega depois de um certo tempo que a gente começa a dominar, ficar mais proficiente na linguagem, a gente vive uma curva, né, do aprendizado. Então, assim, uma curva, um momento que é muito difícil, mas depois fica muito interessante. E eu me interessava muito por aquela ideia estruturada, de estruturar programas. E a nossa função lá nessa software house é fazer pequenos ERPs personalizados. Então, imagina nas empresas e perguntava para as pessoas, o que precisa e tal, o que está ruim no sistema, e a gente reprogramava o sistema das pessoas. Tinha a base, né, mais ou menos pronta, mas a gente personalizava, assim. E eu achava tudo aquilo muito interessante, assim, foi ótimo, eu conheci empresas de lugares muito diferentes, foi muito bacana, e eu vi que aquela história de comércio exterior não tinha nada a ver com o que fazer. Aí eu fui lá dar uma ênfase, cheia ênfase em gestão da informação. Era a primeira turma. Que sente um aberto na. Eu não vou falar porque eu tenho um pouco de vergonha. Então, assim, né? E aí eu fiquei pro ano. Então, eu fiquei um ano fazendo comércio exterior e no segundo lugar eu comecei a fazer TI. A gente chama de TI lá. Que era o antigo curso de análise de sistemas. Que não tem nada a ver com o curso de GI, assim. Muito. Quando eu olho a grade, eu penso, gente, mas aquelas coisas diferentes também, né? Não tinha agência artificial, ninguém falava sobre isso. Mal a banco de dados estruturado já era grande coisa, tivesse um banco de dados chaveado lá, um ETL decente funcionando. Estavam começando a falar dos data warehouses. Então, meu primeiro foi muitas descobertas profissionais, assim, foi muito bom. É uma mudança muito grande no meu pensamento e visão de capacidade do que eu podia fazer, que eu nunca pensei que eu poderia programar. E já no primeiro ano da faculdade eu estava fazendo isso. Foi um ano de muitas amizades. E festa, não quero é isso, é festa. Tem um bar, estou entregando o segredo, mas aqui tem um bar muito conhecido. E foi conhecido durante muitos anos, foi só na pandemia, que era o Mazá. M-A-Z-A-H. Mazá. Porque Mazá é uma expressão do Rio Grande do Sul. Então, assim, o Pedro vai chegar e falar para mim: professora, eu fui promovido. Eu vou olhar para o Pedro e vou dizer: Mazá, guri. Que baita guri, esperto, inteligente. Essa expressão Mazá
Era a ideia ótimo. E aí a gente o quê? A gente ia pro bar. É verdade, um do que deveria, porque eu não tinha terminado a aula, mas acontecia muito. E tive muitos encontros lá, fui muito feliz naquele bar com todas as amizades. Foi bem legal. Nossa, maravilhoso. Primeiro ano foi um dos melhores, eu acho. Ah, não saiu? Posso. Queres que a gente troque a minha internet? Ele tá ficando lento? Pô, olha, eu vou pegar meu telefone aqui e vou trocar para outra rede que a gente tem mais segurança. Só um minutinho. Bom, em teoria já estou na outra internet. Melhor? Posso sim. O Mazá é uma expressão, é o nome do bar, mas é uma expressão no Rio Grande do Sul. E é uma expressão que a gente usa num momento de conquista. Então, o exemplo que eu dei foi: o Pedro chega para mim e fala, professora, fui promovido. Eu vou falar para ele, Mazá, guri, foste promovido, mas que guri bom. E é essa expressãozinha Mazá, que era o nome. E era maravilhosa essa ideia, né? Era muito bom. Então, vamos no Mazá. E era um bar muito famoso. Tinham variações do nome, é verdade, pessoas que chamavam de Maza, enfim, que não entendiam, talvez. E às vezes a gente ia pro bar um pouco mais cedo do que deveria, né? Pois a aula terminava às 10h30 e às vezes, talvez 10 horas a gente já estivesse no bar. Pouquíssimas vezes isso aconteceu, com certeza. Foram bem poucas. E o primeiro ano foi muito bom. Sim, o primeiro ano foi de muita descoberta, muita amizade, muita festa, e muito trabalho também, muita descoberta profissional. E o bacana, e eu acho que isso que tem que ser assim os primeiros 2 anos, porque tem a gente tem uma energia logo que a gente entra nesse novo ciclo. Então eu acordava às 7 da manhã, eu chegava em casa às 11 da noite, e no dia seguinte estava tudo bem fazer tudo de novo. Isso quando não tinha uma festa no meio do caminho. Então eu tinha muita energia, assim, era muito bom. A gente fazia muitos ciclos girarem. E acho super bacana, assim. Isso é um gás que vem de conhecer uma nova turma, tá conhecendo uma nova profissão, muitas coisas acontecendo. É bem legal. Eu sinto saudade. Professora, você ficou amigo de muitos deles? Tipo assim, você ainda tem um contato, ainda mantém contato com os meninos dessa época? Com o pessoal do comércio exterior, não, porque depois eu acabei trocando de turma e aí eu não vi mais eles. Eu só acompanho eles no LinkedIn, assim. Tem 2 ou 3 que volta e meia a gente se fala de entender onde que tá cada um profissionalmente, né? Porque não tem ninguém que foi para academia. Assim, todos estão no mercado, sabe? Então a minha carreira é a mais esquisita. É aqueles olham e falam, não entendo o que você faz, professora, né? E o Mas o pessoal da TI, sim, tem vários deles que a gente se fala. Quando antes de pandemia a gente se encontrava também regularmente. E é bacana porque cada um faz uma coisa diferente, né? Assim, tem gente que está fora do país, tem gente que saiu da cidade também, vários saíram da cidade, tem vários que foram para multinacionais.
Tem vários que entraram, assim, em consultoria de tecnologia, muitos foram para SAP. Eu tenho, assim, da nossa turma, que eram uns 10, 12, pelo menos 4 devem estar em SAP, que é enfim, né, uma gigante aí de tecnologia. Então, o pessoal, no geral, assim, tá dentro da área, o que é uma coisa legal, né? E eu sou que tô mais fora. Não estou fora, mas na visão deles estou fora, né? Porque eu não tô no mercado profissional de trabalho, estou na parte mais acadêmica. Mas eles acompanham, me mandam coisas para usar em sala de aula também, é bem legal, bem bacana. Professor, e como é que eram suas notas lá, assim, durante a faculdade? Talvez nesse primeiro, segundo Aí ano? eu sempre fui bem nerd, sabe? Desde a escola, assim, essa história de nota baixa me abalava psicologicamente. Eu falava, meu Deus, não posso tirar uma nota baixa. Não sei se era as pressões da minha mãe, o terrorismo que a minha mãe fez comigo durante toda a minha infância. Mas eu sempre quis as maiores notas. Eu era aquela que fazia prova de recuperação para aumentar minha nota. E hoje, às vezes, um aluno me pede isso e eu penso, mas não precisa. Eu tenho vontade de dizer para o aluno, mas daí eu lembro que eu fazia a mesma coisa. Então, tudo bem, eu entendo, né? Assim, e os professores falavam, mas Carla, você já está aprovada? Não, mas eu quero estar aprovada com a nota máxima, professor. Enchi o saco. Sabe aquela também que perguntava quando estava quase terminando a aula? E sabe aquele aluno? Está quase terminando, 10h15, 10h20. Aí eu levantava a mão. Mas eu não entendi alguma coisa. Nossa, meus colegas não queriam mais nada. Quando eu saía, eles começavam. De novo, Carla? É sério isso? Por que manda um e-mail depois para a professora? Porque a gente queria ir embora. Eu, não, mas eu quero perguntar. Então, as minhas notas sempre foram muito boas. Muito boas. Eu sempre, assim, tive muita tranquilidade, nunca tive em recuperação nem nada. E eu gostava muito daquilo que eu estudava, né? Eu achava muito interessante. Porque como eu estava trabalhando, eu trabalhei a faculdade inteira, o curso inteiro, desde o primeiro ano, eu via muito daquelas coisas. Então, o fato de tu estar trabalhando para aqueles que podem, tu conseguir integrar o que tu tá vendo na sala de aula com o teu trabalho, amplifica muito a tua capacidade de absorção do conhecimento e, para mim, aquilo era um movimento, né? Me deixava mais curiosa. Eu sempre fui muito curiosa. Sou muito curiosa até hoje. E não consigo, assim, se eu não entender uma coisa de cabo a rabo, do início ao fim, eu não fico satisfeita com o meu entendimento. Então, eu tenho que mergulhar naquilo para perceber bem. Anos depois eu fui fazer um teste e eu descobri que eu não tenho um grande raciocínio lógico. Meu raciocínio lógico não é muito bom, mas eu tenho uma nota muito boa no que é chamado de pensamento conceitual, que é justamente isso, é essa necessidade de entender o todo, todas as partes, cada um dos detalhes, como as coisas estão conectadas. O que, na verdade, é ótimo para a profissão que eu estou, né? Porque é justamente isso que a gente faz em pesquisa, né? A gente se aprofunda nisso. Então, foi um caminho bem acertado, assim, a seguir. Mas, mas eu era daquelas bem nerdzinha, assim. Estudava um monte. Nem precisava estudar tanto, eu tava lá, não, tem que saber tudo da matéria. Copiava tudo. Essa era eu. E, professora, apesar de ser uma faculdade particular, imagino que talvez tinha algumas atividades extracurriculares também. Por exemplo, tinha algo parecido com uma empresa júnior, tinha alguma agremiação estudantil, monitoria. Você participou de algum desses projetos lá dentro? Infelizmente, quase nada. Isso é uma coisa que eu me arrependo bastante. Porque, como eu trabalhava o dia inteiro e só ia para a universidade de noite, para ter as aulas, eu não vivi tanto a universidade, sabe? Para o meio do curso, eu comecei a ver que tinham essas opções. Porque antes, assim, os professores falavam, mas, é às 4 da tarde. Eu nem escutava, assim, porque para mim aquilo não fazia sentido, sabe? Eu não tinha como. Eu trabalhava às 8 às 6, das 8 às 7. Em época de projeto para entregar, eu já cheguei a chegar às 4 da manhã, sabe? E ficar até às 7 da noite. Já cheguei a virar à noite comendo pizza e programando. Aconteceu tudo isso comigo quando eu estava na graduação, por conta do trabalho. Então, para mim, aquilo não encaixava na minha rotina, mas eu tenho esse arrependimento, assim. Porque eu acho que eu teria descoberto a profissão acadêmica mais cedo. Eu demorei um pouquinho para chegar nisso, porque eu não me testei em outras coisas durante a faculdade. E eu acho que é justa, e é isso que eu falo hoje, assim. Olha, se testem em outras coisas enquanto vocês estão na faculdade, porque a gente pode se surpreender.
Porque quando eu fazia graduação, não me passava pela cabeça ser professora. Assim, para mim nem existia essa possibilidade. Estavam lá os professores da universidade e eu estava aqui pensando, vou programar, vou para uma área de finanças. Uma época eu me interessei muito pela área financeira, porque eu trabalhei muito com a área financeira numa empresa que eu estava. Deu, olha, quem sabe eu vou fazer um negócio desse, uma parte de gestão financeira, fluxo de caixa. Me interessei por contabilidade, assim, comecei a ir para um lugar nada a ver. Porque eu não experimentei outras coisas. Na metade para o final do curso, eu comecei a ir mais em, assim, seminários. Eu comecei a sair mais cedo para ir nos seminários, sabe? Para escutar, para ir ver palestra, para entender sobre artigo científico. E no último ano, que foi o ano que eu fiz o TCC, que eu fiquei muito amiga depois da minha professora orientadora, que é uma grande amiga minha hoje, somos colegas de profissão. Sempre que eu vou no Sul, eu vou lá visitar ela, lá na PUC. Ela segue lá. É, quando eu me aproximei dela, eu comecei a me dar conta que tinha uma coisa interessante ali. Nessa coisa da profissão de ser professora, sabe? Muito por conta dela, assim. Daí eu comecei a perguntar para ela como é que era e tal, como é que não era. Mas se eu tivesse vivido isso antes, talvez eu tivesse ganho anos, assim, né? Eu não tivesse demorado tanto tempo para entrar no mestrado como eu demorei. Professora, você tá pulando algumas etapas, calma aí. Ai, eu tô falando de Eu ia te mil coisas, perguntar. né? Não, cara. Desculpa. Não, Nicana. Eu ia te perguntar justamente isso, professor. Qual que foi o estalo, assim, do meio da faculdade pra frente? Ou também, você terminou a faculdade e você não ainda tinha, eu quero ser professora. Ou foi um tempo depois que você descobriu? Foi um tempo Foi um depois. tempo depois, então. É, porque aí eu saí, aí eu me formei, e aí vocês vão viver isso. E hoje vocês falam que não. Falam, não, eu quero me formar, queimar os livros, não é mais a universidade. E aí a gente se forma e vem um vazio. Aí é um negócio muito horrível. Sério. É uma coisa assim, o que eu vou fazer agora? Eu estava muito perdida quando me formei. Porque a faculdade era um guia, um ritmo da minha rotina, sabe? Então eu trabalhava, ia pra faculdade, trabalhava, ia pra faculdade. No meio do caminho comecei a namorar também um colega meu, então tava namorando, não sei o quê. Então tava assim, tudo naquele encaminhamento. Aí termina a faculdade, eu fico assim, ó, o que eu vou fazer? Sabe? Tudo bem, eu tava trabalhando e tal, mas eu vi que tinha uma coisa vazia, assim, se esvaziou uma coisa dentro de mim. Aí eu fui viajar. Fui viajar para estudar inglês, fui para Nova York. Fiquei em Nova York, lindo. Fala, Pedro, por favor, pode me interromper. Ai, essa história é muito boa. Não. Ai, fui para Nova York. Parece que foi isso, né? Ai, fui para o aeroporto, fui. Não, essa história é muito boa. Olha só o que aconteceu comigo. Se eu tô me alongando, tu me fala, tá? Que nós vamos encurtando. Eu queria muito ir para os Estados Unidos. Eu queria morar nos Estados Unidos. Assim, imagina, eu hoje que tô virando uma velhinha comunista, eu naquela época queria morar nos Estados Unidos. É nada a ver, assim, a gente muda muito, é muito engraçado pensar isso. Mas eu queria, porque eu achava os Estados Unidos demais, que os Estados Unidos não sei o quê, que eu vou morar nos Estados Unidos e tal. Aí eu queria ir para estudar inglês nos Estados Unidos para morar lá um tempo e conseguir, enfim, ver como é que era morar nos Estados Unidos. Aí eu cheguei pro meu pai, para minha mãe, eu falei, pai, mãe, quero morar nos Estados Unidos. E daí eles falaram, quanto custa? Aí eu, custa tudo isso aqui. E o dólar ainda dois por um, né? Faz tempo isso. E aí meu pai e minha mãe falaram, a gente pode te ajudar com 10% disso. Que o resto a gente não tem. Então eu que queria ficar 6 meses nos Estados Unidos, eu tinha dinheiro para ficar um mês. Aí eu falei, tudo bem, melhor um mês do que nada, né? Eu falei, beleza, um mês já tá valendo. Então tá, vamos, me organizei, tudo no arrumei, não sei o que, lelê. E aí fui fazer o visto. E na época não tinha em Porto Alegre onde fazer o visto. Hoje tem em Porto Alegre um consulado, não precisa viajar. Mas na época não tinha, então eu tive que ir até Brasília. Eu fui para Brasília para fazer o tal do visto, gastei um dinheirão e o visto foi negado. Aí eles falaram assim, não, negado. Porque eles acharam que eu não conseguia comprovar renda suficiente, porque, assim, apesar de eu estar namorando, eu era solteira, eu era uma mulher nova, sei lá o que eles pensaram, né, que eu ia para os Estados Unidos para procurar outras profissões, ou para ficar lá, ou para imigrar, que era o grande medo deles. E isso era 2011, assim.
ainda tinha, apesar das Torres Gêmeas ter sido em 2001, ainda tinha um frenesi muito grande de terrorismo, sabe? Nas coisas dos Estados Unidos. E aí o visto foi negado. E aí eu fiquei na frente do guichê, assim, me lembro até hoje, mas por que vocês estão negando o visto e tal? E eles não são obrigados a te dizer por quê. Assim, tá lá nas coisas que tu assina, é uma decisão deles, né? Não é uma decisão colegiada. É eles que decidem. E eles negaram o visto e eu comecei a querer indagar e saber por quê e tal. E parou um segurança atrás de mim, assim. Ai, pensando bem na embaixada, que é território estadunidense, não é território brasileiro, né? Aí eu falei, gente, tá bom, é para um segurança em algum problema? Daí eu, ai meu Deus, tá, saí. Chorei 3 dias. Falei que nunca mais ia ir para os Estados Unidos, que eu ia fazer meu intercâmbio em Cuba, que eles estavam pensando que eles eram, e que não sei o quê. Indignada, 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 indignada. Saí, liguei para todas as minhas amigas quando saí, chorava, chorava. O que tem de errado comigo? Um drama. Fiz um drama, escândalo. Um pouco típico da minha parte, que eu sou um pouco dramática. Passou um mês, eu recebi uma ligação. Não sei, né, se você acredita em Deus, mas eu nessas horas acredito, né? Eu recebi uma ligação. Ah, Carla, você se inscreveu para um curso de inglês, tal e tal, em Nova York, lelele, de duração de um mês. Eu falei, sim, eu me inscrevi. Ah, pois é, a gente está fazendo um sorteio de bolsa e tu foi sorteada. Juro, eu peguei o telefone e fiz assim, voltei. Jurei que era trote. Eu falei, mas qual é o curso? Assim, para começar a confirmar os dados. Ah, não sei o que, Embassy, CS, papapá, papapá. E era um sotaque, assim, não era um português natural, era um sotaque, era uma americana falando português. É, sim, é tal, a gente tem essas datas disponíveis e tal, não sei o que, tu vai ganhar a bolsa integral do curso e uma ajuda de custo para hospedagem. Só vai precisar pagar a tua passagem e o restante da hospedagem. A ajuda de custo era muito boa da hospedagem. Assim, era a hospedagem da própria escola. Que eles tinham um prédio, assim, que eles alugavam para os estudantes. E, e aí eu falei, sim, claro, eu sempre amei os Estados Unidos, nunca tive nada contra. E aí, com a carta da escola, eu fiz novamente o meu processo de visto, mas com a carta da escola eles aprovaram. Porque eles falaram, ah, tá, então tá aqui. E daí tinha passagem de ida e passagem de volta, né? Tinha data para começar, data para terminar. E a escola se responsabiliza de alguma forma, porque eu ia ficar numa residência da escola, eu tinha que ter a frequência na escola todos os dias. Assim, tem uma tutoria, de certa forma, né? Aí meu visto foi aprovado e eu fui para Nova York. Assim, a um custo baixíssimo no fim das contas. Eu pensei, gente, precisa até ter ficado mais, né? Daí, já que ficou um pouco mais barato. Mas daí meu pai falou, não, é um mês só que a gente combinou. Meu pai também que não queria que eu ficasse longe, né? Ele não me enrola. Hoje eu vejo que ele me enrolou. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Assim, o meu inglês deu um salto para começar. Tinha brasileiros lá, mas a gente combinou entre os brasileiros da gente não falar em português, até para não excluir as outras pessoas que estavam com a gente. Eu conheci muitos franceses, conheci russos, muitos orientais, coreanos, muita gente da Arábia. Fiz muito passeio, alguns europeus, não tinham tantos assim. Mas foi fenomenal, assim. Fui na Broadway, ai, fiz de tudo, ia na Times Square. Agora tem essa história para contar. A escola ficava no East Side, que é assim, no norte da ilha de Nova York. E aí todo dia a gente pegava um metrô, que era bem pertinho ali da casa, e uns 30 minutinhos a gente estava na escola, que era bem no centro, era muito pertinho da Times Square, que é o famoso, né, de Nova York, onde tem os letreiros, assim, tudo. É o que aparece sempre nos filmes e tal, é a Times Square. E que não é tão longe também de Central Park. Então, eu frequentava esses lugares assim, dia sim, dia não, porque a gente saía, a escola era só de manhã, né, as aulas, e as tardes eram livres. Às vezes tinha algum passeio, alguma coisa, mas normalmente as tardes eram livres. Claro, tinha a parte de estudar também, tinha bastante coisa para fazer. Toda semana tinha uma redação.
Segunda-feira, toda semana, segunda-feira, a gente começava com uma redação. E nunca era uma redação assim, conte das suas férias. Não era isso. Era assim, as redações que eu fiz era qual a sua opinião sobre meninos e meninas estudarem em escolas separadas? Porque na Arábia Saudita é assim, meninos e meninas estudam em escolas separadas, não estudam juntos. E daí a redação era para discutir a sua opinião sobre isso. Aí a outra redação era para discutir a adoção. Como você acha o processo de adoção? Gente, discutir as coisas em inglês. Oi? Não sei nem discutir em português isso. Era bem avançado o curso, assim. E cada semana a gente tinha um reassessment. Então, que era uma reavaliação. Então, nas 4 semanas que eu tava lá, as 4 semanas eu subi de nível. Então, na última semana, eu tava, assim, numa turma que era só, assim, pessoas muito próximas de native speakers, assim. E a professora dava muita atenção à última professora que eu tive, que era dos níveis mais avançados, aí ela corrigia coisas, assim, mais detalhes, sabe? Forma de falar, forma de escrever. Então, meu inglês avançou demais. Tanto que hoje eu escrevo os artigos em inglês. E foi muito graças a esse período que eu passei lá, sabe? Que eu ganhei, assim, muita segurança. Apesar de não ter sido tanto tempo, foi um boom, assim, para mim. Foi muito bom. E aí, de tarde, a gente passeava, né? Então, a gente foi, claro, turistei, né, por Nova York, mas mais do que turistar, eu vivia a cidade. Então eu tinha uma vida lá, a gente ia assim nos pequenos lugares, nas pequenas cafeterias, até porque todo mundo era meio duro também, né? Então não tinha essa história de ficar indo nos lugares mais modernos. E, e a gente andava sempre numa turma multicultural. Era muito legal, assim, porque sempre tava. A turma com quem eu mais andei lá era um italiano, um espanhol, um russo, as meninas da França e um outro brasileiro. Era a turma que estava sempre junto com a gente. E o russo, ai, não, ele era muito engraçado. Eles são muito diferentes, os russos. Eles não têm tanta expressão facial quanto a gente. Então não dava para saber se ele estava feliz ou triste, se ele estava brabo ou não. Ele era muito diferente. O pessoal da Arábia Saudita também eram bem diferentes, assim. Apesar de serem muito festeiros, assim, festivos. Na escola todo mundo conhecia eles e tal. E aí o russo teve uma vez que a gente foi, acho que foi no Empire State Building, que é também um prédio famoso lá em Nova York, que a gente foi entrar e tinha detector de metal. Aí ele passou na minha frente e o detector apitou. E daí pediram pra ele voltar e revistaram ele. Ele tentou entrar no Empire State Building russo com 2 canivetes. Presta atenção. O que, que tinha na cabeça pra entrar com canivete? Quando ele passou, a gente. Era Vlad o nome dele. Quando ele passou, eu falei, Vlad, what's on your mind, sabe? Assim, what were you thinking? You are a Russian in US? Tipo assim, você está com armas, estamos no Empire State Building, os caras são os doidos do terrorismo. Ai, não me dei conta. Ai, não, sério. Aí a gente passou o passeio inteiro falando, Vlad, você estava errado e dando risada, e ele não gostou muito, assim. Ele ficou bem bravo. E uma outra coisa muito maravilhosa que teve dessa viagem é que eu peguei neve. Ah, eu tive a sorte de pegar neve. E daí foi a primeira vez que eu vi neve. Isso é o brasileiro tem essa coisa com neve, né? Gramado não tem neve. Não tem neve, gente. Teve esse ano, depois de 1000 anos. Tem neve no Rio Grande do Sul. E eu queria muito ver neve. Daí quando eu vi, nossa. Aí esquiei no gelo, fiz boneco de neve, fiz guerra de neve, pulei na neve. Só que a alegria da neve dura 2 horas, né? Depois é escorregada, tu fica escorregando, é horrível de caminhar. É muito frio, muito frio. Um frio gelado, assim, horrível de sair na rua. Então não dá pra ir pra quase nenhum lugar. Porque tu não consegue caminhar, assim, grandes distâncias, sabe? Tu fica muito gelado. E a gente não tem roupa, assim, tão preparada. Eu tive que comprar muita roupa lá pra poder ficar na neve. E fica uma sujeira. Nossa, a neve vai derretendo, vai misturando com a sujeira. Fica bem sujo. Mas eu fui feliz na neve, nesse momento. E essa viagem foi maravilhosa. Nossa. E nem sei mais onde é que eu tô. O que eu tava falando? Eu tenho da minha Cybershot Sony, porque não tinha celular para tirar foto. Tirava da Sony Cybershot. E aí eu tinha o cartão lá de memória.
Eu tenho bastante foto que tá em algum computador da minha família, que isso é um problema que eu nunca botei isso pelo Dropbox. Inclusive, vou anotar aqui para fazer isso agora que nós estamos falando. Mas não são tantas fotos quanto quando eu viajo hoje, por exemplo. Hoje em dia, quando a gente viaja, a gente tira muito mais fotos. Né? A Cybershot, a gente tirava, apesar de ser digital, a gente tirava uma foto. Era, porque o cartão de memória era limitado. E eu tinha que descarregar ele em casa para poder usar ele depois de novo. Aí eu descarregava ele no tablet. Demorava um tempão. Olha como já foi sofrido, né? Fazer essas coisas. Era uma outra época. Para falar com a família também era bem difícil. Tinha que combinar os horários e tal, para se falar pela internet. Não era tão fácil assim. E professora, sobre a cultura lá deles mesmo, tiveram algumas surpresas, assim, do pessoal lá dos Estados Unidos, como é que era? Se viu alguma diferença? E eu fui para os Estados Unidos depois outras vezes, né? Mas essa foi a vez que eu mais fiquei. E assim, eu desisti de morar nos Estados Unidos depois que eu fui para lá. Porque apesar de ser muito bacana, ser um lugar muito bacana para conhecer, primeiro que os americanos, eles só enxergam o próprio umbigo, né? Eles têm uma dificuldade muito grande em entender o que é o resto do mundo, o que são os outros países. E segundo, que eles são muito preconceituosos. Então, assim, comigo não aconteceu nada, porque eu tenho uma cara muito europeia. Então, ninguém dizia que eu era brasileira, ninguém achava que eu era de origem asiática ou que eu era do Oriente Médio ou algo assim. Mas eu andava com pessoas que tinham fisionomia de lugares diferentes. E essas pessoas sofriam discriminação, claramente. Eram mais mal atendidas, tipo, mal atendidas, sabe? Ou então as pessoas olhavam assim com medo, uma cara estranha. Inclusive na sala de aula, na hora de conversar, porque todo início, como mudava sempre as turmas, porque a gente mudava de nível, e toda segunda-feira tinha gente começando. Uma primeira coisa que a gente fazia era tentar adivinhar da onde os nossos colegas eram. Né? Então a gente já falava, você tem cara de ser de tal lugar. E aí a gente falava muito sobre isso, né? Sobre as fisionomias e os lugares. Era ótimo na sala. Mas tinham pessoas, mesmo dentro da sala de aula, que achavam assim, sabe? Tinham bastante preconceito. Então era bem difícil. E outra coisa que eu senti lá muito também, mas aí mais por parte dos árabes, não era tão dos americanos. É um preconceito muito grande com mulher, né? Então, que mulher, assim, Deus livre, né? Mulher dirigir. Que é isso? Era um absurdo para eles. Eu não sei que eu tava contando uma história porque eu peguei o carro e tal. Eles, não, mas tu dirige? Sim, eu tenho idade. Eu tenho idade para dirigir, eu posso dirigir. Se eu não tivesse idade, tudo bem. Eles, não, mas lá ninguém dirige. A minha irmã não dirige. Imagina a minha irmã dirigir. Meu pai nunca ia deixar. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Isso para mim foi muito impactante, sabe? Esse contato com outras culturas, ver como os países são diferentes. E no primeiro momento, e é engraçado porque no primeiro momento a gente julga. A gente fala, não, você tá errado. Só que daí a gente começa a se dar conta que tem que respeitar, na real, né? Que cada um tem a sua cultura. E o ideal é que a gente consiga respeitar todas elas, coisa que o americano não faz. Porque como ele só conhece a cultura dele, a vida dele, e, tipo, é o centro do mundo, ele tem muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. Então, os lugares e as pessoas que eu mais me dei bem, que eu mais me relacionei, que eu mais gostei, todos eram de fora. Ninguém era americano. Assim, era muito difícil conhecer alguém americano bacana, sabe? Então, isso foi bem marcante, assim. Foi uma decisão de, bom, enfim, não vou ficar por aqui. Professor, e nessa época você ainda estava namorando aquela pessoa que você falou aqui do Brasil? Ou não? Tava, Foi namorando. tava. Fui, um mesinho só, né? Pouco É. tempo. Professora, e aí depois. Não, perdão, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Como é que essa bolsa foi de uma escola particular de inglês? Que você. Foi, Isso, tipo uma, sei lá, Fisk, Wizard da vida, Wizard. Ah, sabe? tá. É uma escola específica de inglês para estrangeiros, né? E aí era o principal, assim, deles e veio... Depois eu descobri que tinham outras pessoas também, mas foram bem poucas no fim. Da turma que entrou comigo, assim, entrava uns 20, 30 por semana. Era... De todo mundo que eu conheci outras 2 pessoas só que tinham ganho essa bolsa. Então foi realmente. Aí o que eu tinha que fazer em contrapartida era escrever num blog para eles.
Eles me pediram. Ah, escreve num blog como é que é as tuas impressões, o teu dia a dia e tal, não sei o quê. Aí eles me deram, né, um link de um blog e tal, aí eu fazia uma postagem lá, cada 2, 3 dias, botava uma foto. Nossa, achava que eu tava arrasando no HTML, né? Ah, formatava HTML, botava uma fotinho, escrevia lá um post em inglês, claro, né? E aí foi a única coisa. Esses dias eu até tentei encontrar, ver se esse blog existia, mas eles tiraram do ar, assim. Mas a escola ainda tá lá. A escola tem em vários lugares do mundo. Inclusive, quando eu ganhei a bolsa, eles falaram que eu podia escolher entre Nova York e Londres. Era uma opção. É, o microfone desconectou aqui. Aí voltei, perdida, né? Assim, tudo bem, fui lá, fiz e tal, aula de inglês, mas voltei e aí? Né? O que vou fazer? Não sei. Não faço a mínima ideia. Foi aí que eu me lembrei que eu tinha gostado da história do TCC. Aí eu voltei a falar com a minha professora, perguntei um pouco como é que eram as coisas, como é que funcionava a carreira. Aí eu comecei a realmente entrar na ideia de ser professora. Mas eu só fui virar a chave de ser full-time professora no doutorado. Que até então, no mestrado, eu ainda estava no meio do caminho, sabe? Assim, querendo entender um pouco como as coisas funcionavam. Porque para quem quer a carreira acadêmica é um segundo pulo, assim. A graduação a gente muda muito e para a carreira acadêmica o mestrado é a grande mudança também, é a grande novidade. Aí é a apresentação do mundo acadêmico, que tudo é novo. E eu entrei, não sabia nada. Então é tudo novidade. E aí eu gostei muito, é. E aí fiquei. Graduação, assim, teve o salto de um tempinho, aí você foi para fora, depois já voltou e entrou no mestrado. Isso aí. Na verdade, no meio do caminho, antes de entrar no mestrado, eu fiz uma especialização, porque eu perdi a seleção do mestrado, sabe? Não consegui fazer a seleção e tal, deu, enfim, eu meio que me perdi nos prazos. Aí eu não queria ficar sem estudar. Porque lembra que eu falei daquele vazio, né? Ai, eu tava com aquele vazio. Eu queria muito estudar, de novo, assim. Eu sentia muita falta de estudar. Aí eu entrei nessa especialização, mas no fim das contas, a especialização foi mais para preencher esse meu vazio do que qualquer outra coisa, assim. Foi ótimo, eu conheci, na verdade, eu conheci muitas pessoas que depois eu entrevistei na minha dissertação, que eu fiz uma série de entrevistas, eu fiz 10 ou 12 entrevistas e vários foram os meus colegas da especialização, porque foi a área que eu trabalhei, assim. E então foi ótimo para ter um bom networking, mas o que valeu mesmo foi depois ter entrado no mestrado. Foi ali que eu senti que a coisa entrou nos eixos. E tu vê, né, entre a graduação e o mestrado foram 3 anos. Foi 3 anos, assim, nessa coisa de o que eu vou fazer e tal. Podia ter entrado bem antes, né? Se. Tava trabalhando, sempre trabalhando. É, sempre trabalhando. Não parei de trabalhar. Quando eu parei de trabalhar foi quando eu comecei a dar aula. Que é um trabalho, mas enfim, né? Daí eu comecei numa universidade particular. Foi quando eu parei totalmente as minhas outras atividades profissionais. E aí eu estava fazendo doutorado e eu também dava aula numa universidade particular. Daí eu fui contratada lá e tal. Aí já tava com os 2 pés na academia, né? Aí já sabia que não ia mestrado. Foi quando eu terminei o mestrado. Eu fiz o mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul, daí, né? Eu troquei de universidade, fiz o mestrado na Federal. E foi muito bom. Foi muito difícil,
Mas foi muito bom, porque eu, assim, trabalhei com pessoas incríveis, né, pessoas que são grandes parceiros de pesquisa até hoje. É um dos grupos de pesquisa que eu trabalho é de lá e é desse pessoal do mestrado. Eu tive uma carga de estudo que eu nunca tinha tido. Então, sempre que a gente não tem muito, a carga de estudo é muito elevada. E eu estava assim, eu estava meio que trabalhando, meio que não, porque como eu tinha muita aula durante o dia, o mestrado acadêmico tem muita aula de dia, então eu estava toda hora fora, né? Assim, não estava ali 100% no trabalho, já estava me desligando de certa forma. Só que não tinha saído totalmente, então eu meio que tinha que equilibrar as coisas, assim. Mas principalmente a carga de estudo. Eu nunca tinha vivido aquela cara. O primeiro semestre, nossa, quando no Xerox, era a época de ir no Xerox, pegar material no Xerox. Quando me mandaram no Xerox e eu vi a quantidade de coisas que eu tinha que ler para uma disciplina, era uma pasta grossa, assim, ó. Eram muitos textos, e os textos muito difíceis. E aí eu chegava na aula, lia todo o texto, marcava tudo, estudava, chegava na aula, não tinha entendido nada do texto, porque a professora começava a falar, falava outra coisa completamente diferente. Falei, meu Deus, não estou entendendo nada. É uma adaptação de um jeito de pensar diferente, assim. É bem pesado, mas é muito transformador, é muito gratificante lá no final, assim. E realmente ele é uma preparação para a gente fazer um doutorado. O mestrado, no fim das contas, é isso, né? Aí tu tá preparado para encarar o processo que é um doutorado. Aí sim. Aí terminei o mestrado, fiz o doutorado, mas já tava decidida que eu queria ser professora. Professora, eu vou te perguntar como é que foi o doutorado, mas antes, como é que você escolheu sua área de mestrado? Assim, como é que foi esse processo? Ah, e foi bem natural ser na administração, porque eu já era formada em administração, então idealmente a gente faz graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma grande área, né? E dentro da administração, o que tinha de linha na Federal do Rio Grande do Sul tinha uma linha de tecnologia. Então, para mim, era muito natural seguir essa linha de tecnologia, sabe? Era assim, quase que uma continuação das escolhas que eu tinha feito na graduação. Essa linha fazia muito sentido. E na época, essa linha era sistemas e pesquisa operacional, tudo junto. Então, eu tive tanto a parte de sistemas quanto a parte de pesquisa operacional no mestrado. No doutorado, eu fui só para a área de pesquisa operacional. Daí eu saí da área de sistemas, área de concentração, né? Porque não deixa de ser administração. E aí sim, concentrei bem mais os meus estudos. Mas ainda bem que só fiz isso no doutorado, porque no mestrado, assim, eu tinha aquele volume de coisas para estudar. E mais toda a parte de PO, que é no nível acadêmico é muito diferente, sabe? É completamente novo. Era muito diferente do que eu tinha visto na graduação, então foi penoso. Mas a área me pareceu bem natural, assim, pelas coisas que eu fazia, pelas coisas que eu gostava, pela experiência que eu já tinha. Professora, você saiu do mestrado e já engatou no doutorado ou teve um tempinho? Fiz. Não, aí eu fiz direto, porque eu já estava bem decidida, assim. Até meio indignada de não ter começado antes, tudo isso. Tanto que eu poderia ter. Eu tinha até março ou abril para defender a minha dissertação, e o doutorado começava em março. Aí eu adiantei um pouco e eu defendi a minha dissertação em dezembro, porque eu queria entrar no ano total no doutorado. Não queria ter resquício do mestrado, assim. Estava super pronta para a nova fase, assim, do doutorado. E aí eu engatei, sim, direto. Mas eu troquei de orientador e eu troquei de área, o que não é tão comum. Normalmente se continua com o mesmo orientador e a mesma área. Mas o meu orientador se aposentou. Então eu fui a última mestranda, assim. E ele me avisou isso, né? Ó, vou me aposentar. E daí eu falei, não, beleza, mas vamos seguir trabalhando. E aí, quando eu fui pro doutorado, eu tive que trocar, né? Não tive opção, assim, de continuar. Se eu tivesse, eu acho que eu teria continuado com ele. Porque eu já conhecia o jeito que ele trabalhava, já conhecia a área, a linha de pesquisa. Eu tive que fazer tudo de novo. Aí, o primeiro ano do doutorado foi bem pesado. Porque foi se aculturar numa outra área de pesquisa. Um outro orientador, que tem um outro jeito de trabalhar. Só que no fim, eu acho que eu mais ganhei do que perdi, porque eu trabalhei com duas pessoas muito fenomenais. E eu teria trabalhado com uma, não teria conhecido a outra, assim. Então hoje são dois grandes mentores para mim, os dois.
tanto do mestrado quanto do doutorado. São pessoas de referência, assim, a quem eu vou sempre para buscar conselho de toda sorte. São pessoas que a gente se aproxima muito, que são muitos anos, né? Que a gente fica convivendo ali diariamente, então a gente se aproxima bastante dos orientadores. Foi, aham, eu fiquei na mesma, eu também tive a opção de trocar, tive a oferta de vir fazer aqui em São Paulo o doutorado, mas eu não quis. Eu quis continuar lá, assim, eu achei que era um pulo meio grande. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse vindo, mas eu resolvi ficar lá. Foi bom, nossa, foi muito bom, foi bem difícil, porque é uma área, assim, PO, hoje menos, né, mas na época que eu fiz é uma área muito masculina. Eu não tinha colegas meninas, por exemplo, de área, né? Eu tinha colegas que estavam fazendo doutorado, mas elas faziam todas em outra área. Fazer doutorado em PO era só eu de mulher. Inclusive professora também não tem, era só professora, era todo mundo homem e ninguém era formado em administração. Todo mundo era formado ou em engenharia, ou ciência da computação, estatística. Essas eram as pessoas que iam acabar em PO. E eu lá, desculpa, formei em administração, gente, mas estou aqui. Era um pouco intimidante, assim, sabe? Mas o meu orientador me ajudou bastante e ele sempre reforçou bastante a minha capacidade, me deu bastante confiança. Tanto que eu fui fazer disciplina no doutorado, eu fui fazer coisas que meus colegas não foram. Eu fui fazer disciplina no doutorado da computação e eu fui fazer disciplina no doutorado da matemática, que foi a disciplina mais doida que eu já fiz na minha vida, foi aquela disciplina no doutorado da matemática. Foi assim, porque o tema que eu estava trabalhando de pesquisa, ele envolve muita álgebra, que é hoje alguns dos modelos de inteligência artificial que são baseados em álgebra. Sim. É manipulação matricial. É isso que é um modelo de inteligência artificial que eu estava trabalhando no doutorado. Então, para entender o modelo, e bem naquela ideia, né, que eu falei, que eu tinha que entender o negócio, não dava só para saber, não tinha que entender o que estava acontecendo ali por trás. Eu fui para o doutorado da matemática, que era onde eu ia ter o respaldo de álgebra que eu precisava, assim, a profundidade que eu precisava para aí poder entender o modelo de inteligência artificial. E aí eu fui fazer álgebra fui fazer justamente álgebra, que lá eles chamavam de teoria matricial. Na matemática, com um colega só da matemática, né? Era só os colegas que faziam doutorado na matemática e eu. Tudo bem, eu me formei em administração, eu estou aqui, mas vocês podem me acolher, eu quero conhecer um pouco mais de álgebra. E aí era uma aula muito diferente, porque no doutorado normalmente a gente faz seminário, né? Algumas aulas expositivas, e lá era quadro negro, giz, e preenchendo o quadro com demonstração de teorema. A aula inteira, o professor. Aí isso, aquilo, isso, aquilo. A aula inteira. Foram 6 meses de loucura. Eu ia para casa, cadernos, páginas, eu usava o caderno, assim, para anotar tudo, saía correndo, anotando tudo. E os exercícios, para mim, eram muito difíceis, porque era exercício de prova de teorema. Então, não é fazer conta, né? Porque, na verdade, na matemática, eles não fazem conta. Eles formatam as premissas que depois vão dar estrutura para as contas, mas não tem conta propriamente dita. Então é todo um racional lógico de provar teorema, de cruzar as teorias, de entender como as coisas estão relacionadas. E foi muito desafiador, assim, muito. Foi um semestre muito. E eu estava fazendo outras coisas também, né? Estava dando aula, estava tendo as outras disciplinas, não fazia só essa. Mas não me arrependo de jeito nenhum, assim. Acho que foi uma disciplina chave, foi uma disciplina bem transformadora. E, principalmente, uma coisa muito de ser capaz, sabe? Eu sou capaz de fazer isso. Me deu bastante confiança para continuar trabalhando no projeto que eu estava trabalhando, que também ninguém trabalhava. Tinha mais isso. Nem o meu orientador. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Ele, eu nunca trabalhei com isso, mas eu achei muito interessante, vamos trabalhar. E aí eu não tinha muita conversa, sabe, com os outros, assim. Porque eu estava trabalhando com inteligência artificial e os meus colegas trabalhavam com os modelos clássicos de PO. Então,
a gente não tinha muita conversa da teoria, assim. A gente tinha conversa de fofoca do doutorado. Ah, isso a gente tinha, né? Nós estudava todo mundo na mesma sala e quem é que roubou o café, que acabou o café e recém tinha comprado. E umas coisas que aconteciam lá. Mas assim, de assunto teórico eu não tinha muito com eles. Então, foi bem sozinha nesse sentido, sabe? Foi ter que desbravar um pouco as coisas. O que foi ótimo, assim, não, certamente não me arrependo. Apesar de todas as críticas que eu recebi, o processo inteiro. Assim. A gente acha que é só glória? Não, não é só glória. O termo defesa de uma tese é exatamente esse, tem que defender ela. Um escudo, uma arma, tive que ir preparada, porque foi bastante criticada, assim. E claro, tinha problemas, mas era muito porque é uma área muito incipiente, assim, então não tinha muitos pares para conversar. Enfim, desafios aí que a gente vai escolhendo enfrentar, mas vale a pena depois. Eu tava com. É isso aí. Eu terminei o doutorado. Eu terminei o doutorado antes dos 30. Não tinha feito 30 anos ainda. Isso. É, muito por conta de dinheiro, assim, né? Também, porque tem a bolsa e tal, eu fui bolsista, né? Mas é pouco, né? Então, eu ficava com eles e tal, mas sempre tive bastante apoio para a carreira, assim. Eles sempre falaram, não, bacana e tal, não sei o quê. Eles só não imaginavam que eu ia ir para outra cidade. Eles achavam que eu ia ficar lá. O que não aconteceu. Era uma carga horária, assim, não era muito baixa, mas também não era muito alta, porque eu tinha um limite, né, já que eu fazia doutorado. E foi uma experiência, assim, muito boa, porque assim como é muito bom quando a gente está fazendo graduação, a gente está trabalhando, que a gente relaciona as coisas, é muito bom fazer doutorado e estar dentro de uma universidade, porque a gente também vai relacionando as coisas. E no Brasil, infelizmente, o doutorado não te prepara para a sala de aula. Então, a minha preparação para a sala de aula foi a sala de aula. Foi lá, dar a cara a tapa, entrar na sala. Né? Eu tinha feito vários estágios docência durante o doutorado, então não era a primeira vez que eu ia encarar uma sala de aula. Mas quando eu entrei nessa universidade particular, foi a primeira vez que eu tive uma turma minha. Né? Eu não era tutorada, ou não era uma estagiária docente. Eu era a professora da turma. E esse foi um desafio grande porque eu era nova, eu tinha alunos que eram inclusive mais velhos do que eu, e com mais experiência profissional e tal, tudo assim. Ainda mais uma universidade particular, né? Que tu não tem, diferente da federal, o perfil do aluno, assim. E eu dava aula em 3 campi diferentes, então eu andava pela cidade, inclusive numa cidade vizinha, Porto Alegre, eu também ia. E era no início foi meio assim, será que os alunos vão me receber bem? Né? Será que eles vão confiar no que eu estou falando? Já que eu sou nova, sim. Eles vão acreditar no que eu estou falando. Mas eu nunca tive problema, muito pelo contrário, assim. Os alunos sempre me receberam muito bem, mesmo. E assim eu me lembro assim das minhas primeiras aulas, nossa. E faltava experiência mesmo, né? Assim, a gente sempre pode melhorar, mas as primeiras, meu Deus. Era um pouco confuso, aí os alunos ficavam meio confusos. Eu tinha que voltar, eu não tinha muita prática de organização do encadeamento do conteúdo. Eu sabia muito conteúdo, mas como ligar uma coisa na outra, não tive que pegar um pouco de prática. Mas foi um semestre, assim. Depois, nos próximos, foi. Nossa. E aí, realmente, eu posso te dizer, eu não ia trabalhar, eu me divertia. A verdade era essa. Eu não sentia assim, ai, nossa, tô indo trabalhar. Eu senti muita diferença quando eu comecei a dar aula do meu trabalho anterior. Eu falava, nossa, isso aqui não é um trabalho. Eu não acredito que me pagando para fazer isso. Isso aqui é maravilhoso. Era muito bom, muito bom. E eu tive alunos assim, muito carentes. Alunos que tinham uma formação básica muito fraca.
Aluno sem nenhum conhecimento de mercado. E eu tentava ajudar em tudo que eu podia, assim. E tem vários que até hoje, há uns 2 meses atrás, teve um deles que veio falar comigo, assim, no LinkedIn, falando, eu tô em tal lugar e tal, me lembro das tuas aulas. Imagina, lembro das minhas aulas, estamos falando de quanto tempo atrás, né? Foi muito bom e não sei o quê. Então isso era maravilhoso, assim. Nossa, é um gás, né? Uma energia pra gente continuar. E era bem bom, era a parte divertida do meu dia. O difícil era ir lá pra aula da matemática, né? Esse que era o complicado. Tem um negócio, não é, hoje ele é engraçado, mas na época eu fiquei muito preocupada. Que tinha um grupo de alunos que não parava de conversar. Muito, muito, assim. Eu tava dando aula e eles estavam ignorando a minha aula, assim, sabe? Eles sentavam mais ou menos no meio, eram uns 3, 4 alunos. E ficavam. Aí eles foram pro intervalo e eu já tava aquilo me irritando, né? Aí eles voltaram no intervalo, mesma história. E os outros alunos pediam silêncio, eles paravam um pouco e voltavam. Aí eu tava com uma caneta, assim, explicando no quadro, aí eu joguei a caneta. No meio do grupinho, assim. Joguei a caneta. Pra chamar a atenção deles. E aí caiu no meio do grupinho e a menina pegou a caneta e disse: professora, a senhora me agrediu. E eu, meu Deus, eu gelei. Você ser demitida, vou ser processada, estou agredindo alunos em sala de aula. Eu fiquei assim, em pânico. Eu não estava esperando a reação desse jeito, sabe? Assim, nessa. Foi meio. Não, foi brutal, assim, feroz, sabe? Foi muito agressivo. Foi muito agressivo que ela foi. E eu joguei pra chamar atenção. Eu acho que eu não devia ter jogado também. Ou, assim, eu podia ter chamado atenção de um outro jeito. Mas foi a reação que eu tive na hora. E aí o. E aí. E aí ela ficou assim, e ficou séria, e ficou muito brava, e ficou aquele climão na sala de aula. Sabe, aquele negócio assim. Aí ficou aquele silêncio. Aí eu fui lá, peguei a caneta e eu disse: desculpa se tu me interpretou mal, não foi essa a minha intenção. Mas é que vocês não param de conversar e tá bem difícil de continuar a aula. E eu não sei mais como chamar a atenção de vocês e eu tomei essa atitude. Ela ficou assim, mas jogou a caneta, tipo, continuou aquela história, sabe? Aí eu deixei aquilo passar, continuei a aula. Quando terminou a aula, eu chamei 2 alunos que eu gostava muito na sala e eu perguntei a opinião deles. Aí eu queria saber a opinião sincera de vocês. Vocês acham que foi uma agressão que eu fiz? Eles falaram, professora, todo mundo odeia eles. Eles fazem isso em todas as aulas, eles não deixam a gente aprender, eles só ficam falando, não sei o quê. Aí eu descobri que eles eram odiados pelo resto da turma. E eu cheguei em casa e eu ainda liguei para uma colega minha, mais experiente. Eu tinha uma colega, assim, mais experiente, que eu gostava muito, muito dela. E ela é uma pessoa, assim, muito. Ela é psicóloga, ela dava as disciplinas de gestão de pessoas, então super compreensiva, com muita empatia. Eu liguei para ela e falei, ai, meu Deus, liguei chorando. Eu já tava chorando. Eu vou ser demitida. Eu tava desesperada. E aí ela disse: não, calma, eu acho que tu, na próxima aula, conversa com a turma no início da aula sobre o que aconteceu e deixa as coisas claras. O melhor que tu tem a fazer é ser transparente. Aí eu fiz isso na outra aula e tal, deixei tudo às claras e ficou tudo bem. Assim. No fim das contas, os alunos até começaram a rir. No final do semestre, estavam até rindo da história. Mas no momento foi. Nossa, foi muito difícil. Eu fiquei bem nervosa. Acho que uma das vezes que eu fiquei mais nervosa, assim, em sala de aula. Acontece. Professora, agora, assim, que você terminou seu doutorado, e como é que você veio parar aqui em Uberlândia, na UF em Uberlândia? Sempre que abre vaga nas universidades federais, normalmente as universidades divulgam para as outras universidades que têm curso de doutorado. Porque é lá que estão os professores em formação e os doutorandos que estão terminando assim o seu doutorado já começam a fazer os concursos para divulgar mesmo, porque o que a universidade quer é ter muitos candidatos, né, para aquela vaga, para poder ter concorrência para selecionar o melhor candidato. Então a vaga de Uberlândia chegou lá no Rio Grande do Sul, né? Foi divulgada lá também
foi divulgada no meu doutorado. E era uma vaga exatamente dentro da linha que eu trabalhava, o que é difícil. Porque normalmente as vagas que a gente tem de concurso são finanças, marketing, são áreas maiores, assim. E era uma vaga de PO, para ser professora de PO. Eu falei, gente, olha isso, né? Eu achei muito bom. E daí eu falei com o meu orientador, perguntei o que ele achava, porque o que acontece? As provas da UFO eram no início de 2018. Em 2017, eu fiquei um tempo fora do país. Quando eu voltei, eu ainda tinha 1 ano de doutorado para fazer. Mas aí, como as provas eram no início de 2018, se eu passasse, eu tinha que estar com o doutorado concluído. Mas eu tinha a tese pronta. Eu voltei do exterior com a tese pronta, assim. Eu fiz um doutorado que a gente chama de doutorado de sanduíche. Eu fiquei 4 meses na Inglaterra. Aí eu acabei indo, Fiquei 4 meses lá numa universidade estudando, desenvolvendo a minha tese com um pesquisador de lá. Então, fiquei 4 meses dedicada ao desenvolvimento da tese. E nesses 4 meses, a tese ficou pronta lá. Porque, assim, eu estava todo dia lá na universidade, de manhã até de noite. E, claro, é diferente do que outras viagens, porque não foi uma viagem que eu fui para conhecer pessoas e turistar. Eu turistei, é verdade, eu passeei um pouco por lá. Mas, assim, 1 semana, sabe? O resto foi trabalho. Foi aproveitar que eu estava numa universidade estrangeira que tem muito recurso, que tem pesquisadores muito expoentes no cenário internacional, que tem outras pessoas fazendo doutorado em áreas parecidas com a minha, finalmente, né? Eu tinha pessoas ali com quem conversar, e muitos indianos, muita gente da Inglaterra também, pessoal de outros lugares da Europa. Aproveitar para fazer rede de contatos. Foi uma coisa mais profissional, assim, sabe? Então, foi uma viagem bastante dedicada para o desenvolvimento da tese. E, claro, foi maravilhoso. E também peguei neve. Tive sorte, né? Que não costuma nevar lá. Lá eu peguei neve também. Aí também fiz o boneco de neve. Fiz todas as coisas. Tem bastante. Aí eu tenho fotinhos, porque aí eu tinha celular. Não era uma máquina digital com um cartão de memória. Aí eu tinha um celular, tirei foto. Foi incrível. Como, assim, profissional, certamente me coloca num patamar muito diferente, sabe? Ter tido essa experiência. Tanto que depois eu publiquei em uma revista internacional com esse meu orientador de lá, da Inglaterra. A gente tem contato até hoje. Então, é uma rede de pesquisa que tem. Ele já falou que quando eu quiser voltar, é só ir, que tem espaço, dá para trabalhar lá de novo. Então, foi super importante. E eu cavei sozinha, né? E fui sem bolsa também. Que esse eu não consegui bolsa, e daí eu fui na cara e na coragem. E eu fiz o contato com ele direto, assim. Eu mandei um e-mail. Falei, oi, você tá trabalhando com isso? Eu também estou. Será que eu posso ir aí estudar contigo? E ele falou, sim, claro. E daí a gente conversou. E a gente fez o contato, assim, direto. Foi muito bom. O que também não é muito comum, porque normalmente, quando os doutorandos saem do país, eles vão através de contato do orientador, ou alguém que eles conheceram em algum congresso. E eu fiz tudo por e-mail. Mas eu tive muita sorte que esse meu orientador de lá, ele é uma pessoa muito aberta, assim, sabe? Ele gosta de trabalhar com pessoas de outros países, ele é muito aberto a outras culturas, ele é muito aberto a trabalhar com coisas diferentes. Então eu fui muito bem recebida. O que não acontece sempre. Tem muita gente que vai estudar fora do país e não é muito bem recebido, assim. Fui muito bem recebido. Tanto que na minha última noite, ele me levou e levou todo mundo do grupo de pesquisa para jantar. Depois nós fomos num pub. Então, assim, ele era bem de fazer integração, sabe? Coisa que normalmente os ingleses não são. Ele não era inglês, ele era alemão, na verdade. Mas os alemães são menos ainda, né? De interação. Então, ele era um alemão na Inglaterra simpático. Olha, quais são as chances, né? São bem pequenas. E aí volto eu volto desse período e fico sabendo da vaga. Eu volto com a tese meio pronta, fico sabendo da vaga. Aí minha orientadora falou: vamos deixar a tese pronta e tu faz o concurso. Se tu passar, a gente defende a tua tese. Se tu não passar, a gente melhora
ela, porque a gente tem tempo. E tinha coisa para melhorar, sempre tem, né? Todo trabalho que a gente faz sempre tem umas coisas para melhorar. Aí eu fui para Uberlândia. E eu sabia onde era Uberlândia? Claro que não. Nunca nem tinha ouvido falar. Eu fiquei assim, Uberlândia? Eu fiquei, que é isso que todo mundo acha, que não conhece Minas Gerais. É assim. Ah, é tudo uma coisa perto da outra. Tá me ouvindo, Pedro? Ah, tá. Ah, tá, beleza. Beleza. E eu, assim, na minha inocência, deve ser perto de Belo Horizonte, fui olhar no mapa. Não é tão perto assim, realmente, tem alguma coisa errada. Aí eu não conhecia a cidade e tal, fui pra Uberlândia, fiquei ali perto da UFO para fazer. E o concurso de professor eu fiquei uma semana aí, né? Porque o concurso é longo, são várias etapas. Tem uma prova escrita, depois tem uma prova didática, depois tem defesa de memorial e ainda tem análise de documentos. Então, foram vários dias assim. E a gente não fica. A gente vai. Na verdade, tem algumas fases eliminatórias, mas eu fui passando nas fases, né? Fui sendo aprovada. E aí, lá no final, ficou só eu e mais um candidato, que era meu colega na URGS, era gaúcho também. Era um colega meu de lá, que também trabalhava com PO. E aí a gente fez a última era análise de documentos, e aí a gente veio embora, assim, esperando o resultado, não sabendo, né, o que ia acontecer. E aí a professora Karen me ligou, né? Saiu no Diário Oficial da União e no mesmo dia a professora Karen me ligou para me conhecer e tal, para falar que eu tinha sido aprovada, para falar nas próximas etapas e tal. E eu já, assim, me apaixonei pela professora Karen naquela ligação, que assim, eu já achei que ela tinha uma energia incrível, que ela era uma pessoa assim super presente, ela estava muito disposta, ela me deu os contatos dela, qualquer dúvida que eu tivesse. Então foi assim, eu fui recebida desde o dia zero, assim, né? Não é nem o dia. Fui bem recebida, não é nem desde o dia 1, é do dia zero, que eu estava em Porto Alegre ainda. E já estava me sentindo muito bem recebida. E aí, enfim, terminei, defendi a tese, fui para Uberlândia, assumi e fiquei encantada, assim, com todo mundo. Porque a verdade é que o pessoal da FAGEM, a gente nunca sabe como vão ser as coisas numa universidade federal. E eu conheço, assim, por dentro eu conheço poucas, né? Eu conheço bem a URGS, porque eu fiquei 5 anos lá, entre mestrado e doutorado, todos os dias. Então eu conhecia bem como as coisas funcionavam lá. Eu conheci algumas outras universidades que alguns colegas estavam trabalhando. E quando eu entrei na FAGEM, eu falei, pode ser muito bom, pode ser horrível. As pessoas podem ser ótimas, ou pode ser muito chatas, ou enfim, né? Ou não me receber bem, ou achar que, enfim, tô chegando aqui para atrapalhar, não sei. A gente não sabe. E eu fiquei muito surpresa, assim, com a recepção, sabe, Pedro? De como eu fui bem recebida. Não só pelos meus colegas, mas pelos alunos também. Foi uma coisa muito. Eu tava chegando na cidade, né? Nossa, eu não conhecia nada, né? Eu peguei um Airbnb ali, do outro lado da rua, da entrada ali, principal, no Santa Mônica, mas eu nem sabia que a UFO tinha outros campos. Eu fui descobrir depois. Assim, eu cheguei super perdida, tal. Aí foram me contando uma coisa, me contando outra, eu fui entendendo a cidade, assim, coisas básicas, né? Eu tinha que ir num médico, não conhecia médico. Eu tinha que achar um lugar para morar, um supermercado para ir. Tudo tu vai conhecendo, assim, ao morar num lugar diferente. E adorei. Como adoro até hoje, saudades, né, assim, do nosso presencial. É uma cidade que eu gosto bastante. O tempo de presencial que eu vivi aí foi maravilhoso. Tô. Eu fui no início de 2018. Eu fiquei todo 18, todo 19 e um pedacinho de 20. Que eu saí para fazer o pós-doutorado, é. Mas foram intensos. Já terminei.
aham, já terminei meu pós-doutorado, foi muito bom, mas claro, né, foi remoto. Eu queria que tivesse sido presencial, eu teria aproveitado mais, certamente. E já tô de volta ativa, assim, só esperando o chamado para voltar para a sala de aula. Assim que quando me chamarem, tô pronta para ir. Eu, eu sinto saudade de Uberlândia, eu vou te dizer. É, porque eu me sentia muito em casa aí, né? E foi a primeira vez que eu morei sozinha também. Então tinha uma tem uma coisa assim especial no formato como eu montei as coisas. Eu acabei conhecendo muita gente na cidade, o que é curioso, porque logo que eu cheguei, algumas pessoas me falavam: ah, tu não vai conseguir conhecer tanta gente, o pessoal é um pouco fechado e tal. Talvez tu não faça muitas amizades. Eu falei, gente, deu 2 semanas, eu tava churrasco na casa de alguém, sabe? Então não foi isso que aconteceu. E isso eu acho que é muito da Fagem, assim. Eu acho que as pessoas da Fagem é que tem esse senso mais especial de comunidade, assim, de ficar junto e tal. Então eu tenho bastante saudade daí. Que foi onde eu deixei vários amigos, né? Claro, no sul eu tenho as amigas assim de infância, né? De escola, pessoas que eu conheço há mais de 2 décadas. Mas aí eu tenho amigos muito queridos também. Então tenho saudades, tô esperando aí pra gente retornar. Porque aqui em São Paulo também, como foi só pandemia, eu não consegui conhecer muita gente, né? Não teve assim como sair e tal. Tava todo mundo trancado em casa. Então foi aí que é o último lugar que eu tenho raízes. Eu tenho e eu acho que sempre tem que ter, porque senão, e aí, né? Para onde é que a gente está indo? Tem um texto do Shakespeare que ele fala várias coisas, mas uma das frases é: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E não é isso que eu quero, né? Qualquer lugar, é um lugar interessante. Então, eu entrei esse ano no nosso PPG, né? Estou trabalhando no nosso programa de mestrado e doutorado, lá da Fagem. E a ideia é bastante conseguir ampliar, assim, o meu leque de pesquisa. E trabalhar mais na área de pesquisa. Bem específico, eu gosto muito de pensar na inteligência artificial dentro do governo. Então, como é que a inteligência artificial pode ajudar o governo a ser mais eficiente, a conseguir escutar a população, a conseguir deixar as coisas mais baratas, porque a gente está sempre com escassez de recurso. Eu tenho muito interesse nessa interface entre inteligência artificial e governo. Mas, assim, não estudar o uso ou a aplicação, desenvolver coisas, sabe? Desenvolver coisas interessantes para o governo. E eu já estou em 2 projetos nesse sentido, em que a gente está usando inteligência artificial para 2 órgãos diferentes do governo e está tentando automatizar e melhorar um pouco as coisas. E eu estou achando muito interessante ter a oportunidade de fazer parte disso, assim, e poder não só contribuir, então, assim, saber que a gente deixou ali alguma coisa, ou a universidade entregou alguma coisa para o próprio governo, e aí as pessoas vão trabalhar melhor a partir disso, mas também de levar os alunos para esses projetos, para que os alunos possam fazer parte disso, conhecer, se desenvolver, aluno de graduação, aluno de mestrado, aluno de doutorado, por isso que eu vou me metendo assim nos programas de pós-graduação e tal, tudo para conseguir os alunos que são um recurso humano muito valioso e para que eles se formem, tenham um pedaço da formação deles dentro desses projetos. Então eu quero muito conseguir ampliar meu leque de projetos e ampliar a quantidade de alunos que trabalham comigo. Fazer tudo isso, assim, é o grande foco. E claro, sempre, né, não é qualquer inteligência artificial, minha praia é NLP, né? Meu negócio é trabalhar com NLP, sempre é o foco principal. As outras coisas eu não sei e não pretendo saber, porque não tem como saber tudo. Eu quero saber de NLP.
E continuar estudando, né? Eu sempre estudo bastante. Faço um monte de curso. Não tem como parar. A gente acha que o professor parou de estudar. Não, ele triplica o volume de estudos. A verdade é essa que acontece. Olha! Eu não tenho, mas eu pretendo, com certeza, claro. Nossa, não posso ver uma criança. Certamente. É o futuro. Uma casa em Uberlândia, os filhos estudando no, nas escolas, que eu nem sei quais escolas que tem que me atualizar. Depois estudar na UFO. Ai, o orgulho da mãe. Ai, foi estudar na UFO. Pode fazer o que quiser, desde que seja na Fagem. Ai, você tem a opção. Essas são as suas opções. Mas, mãe, eu não quero. Não, você tem que fazer isso. Ai, eu amo. Mas como eu vivo uma vida mais itinerante, assim, ainda vou muito pro sul e tal, e tô em Uberlândia, tô aqui em São Paulo, não tenho uma casa muito fixa, e eu não tenho bichinho, porque o coitado do bichinho ficar viajando é muito sofrimento, né? Ainda mais de avião, não merece. Então eu tenho uma cachorrinha que fica com a minha mãe, que tem o irmão, o cachorrinho, então eles ficam juntos, né? Ela e ele, os irmãozinhos. Mas nem é mais minha, né? É da minha mãe, na verdade, porque já tá lá. É. E eu tenho um sonho muito grande na minha vida, um sonho de ter um cachorro grande, um golden. É um sonho, um golden numa casa. Ai, nossa, assim, você vai olhar meu Instagram, só tem golden, porque eu só sigo o perfil de golden, vejo vídeos, estou assim fissurada. Mas tem que ter uma casa, né? Porque é um cachorro muito grande. Tem que ter uma estrutura, tem que ter tempo para cuidar desse cachorro também. Porque não é assim, é um cachorro que tem que escovar, tem não sei o quê, tem muita energia, tem que levar para correr. Então é um. Mas enfim, a gente vai pensando uma coisa de cada vez. Mas ai, Golden eu acho fascinante, acho muito bonito. Eu acho tudo que é cachorro bonito, mas esse eu acho mais bonito. Ai, não, eu gosto de cachorro grande. Ai, Rottweiler. Meu pai teve Rottweiler já, eu adorava. Fila, ele teve um Fila também, era muito legal. Eu gosto de cachorro grande. Ai, pastor alemão, acho maravilhoso. Mas eu nunca tive, né? Porque eu nunca morei em casa. Então, queria bastante, assim, ter um cachorrão grande e um golden, então. Ah, só de falar já fico derretida. É, isso aí. É, eu gosto de acordar cedo. Eu, na pandemia, fui aquela que me transformei, né? E virei a pessoa que gosta de dormir cedo e acordar cedo. E vou pra academia de manhã todos os dias. Senão meu dia não começa direito. Não consigo. Faz muita diferença no meu dia se eu não posso. E se eu tenho uma reunião muito cedo, não consigo ir na academia, nossa. Aí eu tento ir depois da reunião, achar um buraco na agenda, mas sempre fica um pouco mais difícil. E aí já sento aqui na frente do computador. Agora eu tô em férias, né? Mas se não, eu sento aqui na frente do computador e normalmente a gente tem muitas reuniões pela manhã. E eu marco grande parte das minhas reuniões pela manhã para ter o período da tarde. Da tarde ou eu dou aula ou eu tô estudando, né? Eu tenho o período da tarde para, assim, além das nossas atividades administrativas, sempre um período de estudo. Eu faço muita leitura de artigos. Então, isso é uma coisa que eu costumo, assim, separar um tempo para fazer na semana. E de noite é aula, né? Mas quando eu não tô de noite dando aula, eu encerro meu dia para descansar a cabeça, porque senão no dia seguinte não tem como. Eu prezo bastante o dormir bem, né? Dormir várias horas. Quando não consigo mais fazer alguma coisa, eu paro. Não, já fui daquelas que virava à noite, ficava até terminar, mas a qualidade do que eu faço hoje é muito melhor, porque eu me dou mais tempo de descanso. Antes não era tão bom quanto é hoje. E os resultados estão aí, né?
os principais trabalhos são os mais recentes, os mais relevantes que eu publiquei são os mais recentes. E esses projetos também são mais recentes porque a gente vai aprendendo com a idade, né? Na marra, na força bruta. O que eu faço? Eu gosto muito de tomar um vinho, é uma paixão. Eu gosto muito de ler, então tô sempre assinei até um clube de livros por assinatura, também na pandemia. E gosto bastante de comer, infelizmente. Queria não gostar, mas ai, pedir uma pizza, fazer uma tábua de queijos e vinhos. Gosto muito de ficar conversando com meu namorado. A gente conversa bastante sobre tudo. O trabalho dele tem muito a ver com o meu trabalho. Ele também trabalha na área de dados. Então a gente tem muita interface assim de conversa, de coisa profissional. E como ele está numa realidade bem diferente da minha, e eu estou na academia e ele está no mercado, a gente contrasta muito, né? Como é determinada técnica no mercado, como é determinada técnica na academia. Então, assim, e eu não sou a pessoa que gosta de série, de filme, não sou eu, assim, essas coisas. Eu assisto, é claro, de vez em quando, mas eu prefiro, se tem alguém aqui comigo, eu prefiro conversar com a pessoa do que assistir qualquer coisa. E se não, eu prefiro ler um livro, sempre. Parece meio intelectual chata isso, né? Falar, ai, não vejo séries, leio livros. Mas é que realmente a série não me prende. Eu já tentei. Eu já tentei. Tem, assim, eu conto, não enche uma mão as séries que eu gostei, que eu realmente assisti. Que as outras, eu assisto um episódio e falo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não, não me interessa, sabe? Esse assunto não me interessa, esse assunto não me traz nada. E o meu tempo é muito precioso, muito valioso, porque ele é muito escasso. A gente se dedica a muitos projetos diferentes. E aí eu vou pegar um tempo desses para relaxar, para dedicar a alguma coisa que eu não vejo valor, não vou fazer. Eu me nego. Não consigo, assim. E aí eu pulo. Apesar de que, assim, me contrariando um pouco aqui, eu estava conversando com meu namorado, vocês sabem que vai sair Matrix 4, né? Agora nos cinemas. E eu sou doida por Matrix. Matrix é da minha época, né? E eu amo Matrix. Eu amo, eu acho que o filme, a história do filme, a concepção do filme, a ideia de Matrix tem tudo a ver com inteligência artificial, tem tudo a ver com a rede social, tem tudo a ver com essa ideia da gente viver em outras caixas que não são as caixas da realidade, de manipulação da realidade, enfim. Eu acho fantástico esse assunto. Aí eu sou muito doida por Matrix. E o meu namorado não tinha assistido Matrix. E daí eu falei pra ele, então nós vamos assistir os três, que eu queria ver de novo, pra gente estar preparado pra ver o quarto no cinema. Como combinado, ele falou, pode ser, mas eu queria te fazer uma proposta. Eu assisto Matrix contigo e tu assiste os filmes da Marvel comigo. E eu, inocente, falei, deve ser o quê? Uns 4 filmes, 5 filmes, 6 no máximo. Então tá. Ele falou: estamos fechados? Estamos fechados. Aí ele foi lá, assistiu Matrix comigo e tal. A gente viu os dois primeiros, tá faltando três. Aí chegou a hora da gente começar a ver os filmes da Marvel. Daí a gente abriu lá no Disney Plus. Aí tinha uma tripa assim de filmes, né? Tinha 3 tripas de filmes. Tem assim, né? 3 tripas de filmes. Eu falei, qual desses a gente vai ver? Aí ele falou e disse, todos. Ai, que sofrimento. E aí agora eu tô nessa saga de, sei lá, uma vez a cada 2 semanas a gente assiste um filme, assim, porque eu também não consigo ver muitos. Mas aí tô nessa saga, agora eu virei essa pessoa que vai assistir todos os filmes da Marvel também. Mas tá legal, eu tô me divertindo, tá sendo legal. Tá sendo interessante. Alguns não tem nada a ver, alguns eu me irrito. Outros eu me levanto assim, vou fazer outra coisa, e ele não vai ver. Ai, depois tu me conta aí que essa cena tá muito chata. Aí, sei lá, vou lá lavar uma louça, depois eu volto. Mas no geral eu tenho assistido. Tá bem divertido. Mas errei, né? Fiz a combinação bem errada.
Legal. Praia, praia. Sem dúvida nenhuma. Nenhum dos dois. Prefiro o livro. Ah, não, são muitos. É sempre algum mais recente que eu tô lendo. É difícil. Mas eu posso falar, uma série que eu gostei muito foi Orphan Black. Essa foi, não é tão conhecida, né? É, ai, quando gosto de uma série, é uma série desconhecida. É uma série que fala sobre clonagem. Então, os clones vão se descobrindo, são pessoas diferentes e elas vão se descobrindo que são clones. E aí a história vai se desenrolando. E é isso aí, Eduardo. É uma série que eu gosto muito, assim. Eu sofri quando terminou, porque eu falei, finalmente eu gostei de uma série, agora ela acabou. Então essa eu curti. E Matrix de filme, né? Que eu adoro. Nossa! Eu ia viajar, eu acho. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, assim, viajar e comprar casa pra ter o Golden também. É. E ajudar, né? Eu, assim, acho que tem tanta gente precisando de ajuda. Certamente um pedaço do dinheiro ia ser para algum projeto, muito provavelmente voltado para estudante, alguma coisa ligada à universidade, ter algum incentivo, assim, sabe? Ou startar algum projeto interessante. Também um pedaço desse dinheiro seria para isso. É. Oxford, quando eu fui fazer o meu doutorado de sanduíche. Foi viver 4 meses em outro país. Essa parte eu não contei. Foi, foi na Universidade de Oxford, né? Então foi. E assim, é lindo lá. É um lugar, tem uma arquitetura medieval, sabe? Muito antiga. Imagina, a Universidade de Oxford é de 1800 e. Não, é 1200 e alguma coisa a Universidade de Oxford. Então assim, é muita história que tem lá. Então foi um lugar incrível de estar. Certamente foi a viagem mais importante assim que eu já fiz. Ai, são muitos. São muitos. Queria muito conhecer a Grécia, o Japão. Deve ser um lugar tão diferente. A Austrália, o Canadá. Nossa, muito, muito lugar. Assim. Mas acho que o Japão é um lugar que me interessaria muito. Pena que é tão caro. Assim, é quase impossível. Muito, é muito caro ir pra lá. Passagem é muito cara. Mas deve ser um lugar, assim, muito diferente, né? Diferente de tudo que a gente conhece aqui. Eu ia achar legal. Ia me sentir também bem diferente, eu acho. Lá. Ai, é pizza. Infelizmente, eu não queria que fosse. É pizza, é. É certamente a que tá no top 1, assim. Mas eu não tento não comer tanto, né? Tento ter uma vida mais saudável. Eu gosto muito de salada também. Sim, parece meio paradoxo, mas eu gosto bastante. Só que pizza tem meu coração, não consigo resistir. A favorita é essa, não é a que eu como sempre, mas é a que eu mais gosto.
Depois que a pandemia acabar, qual que é a primeira coisa que você assim quer fazer que você sente falta, que você não pode por conta da pandemia? Ai, acho que voltar para Uberlândia, voltar para a sala de aula. É uma coisa que eu sinto bastante falta, assim. Porque essa história remota com os alunos não é a mesma coisa. Se a gente pode fazer, mas a gente tem o mesmo. É a mesma coisa no conteúdo. A gente consegue passar o conteúdo, vocês conseguem aprender, mas a gente não consegue se conectar da mesma forma que a gente se conecta no presencial. E isso eu sinto bastante falta, assim. Eu não sei como os alunos se sentem, mas eu, como professora, eu sinto falta primeiro, de ver vocês, né? Porque as câmeras estão quase sempre fechadas, de conhecer os alunos, e aí os alunos, cada um tem uma história diferente. E eu sempre me interesso por todas as histórias, eu acho sempre tão interessante que tem por trás ali daquele aluno. Tem uma família, tem um sonho profissional, tem realizações que quer, tem falta de interesse às vezes também, tem pessoa que não quer nada com nada, tem de tudo. E a gente vai conhecendo cada um deles, vocês são tão diferentes entre si. A gente perde um pouco dessa riqueza, sabe, da sala de aula. Então acho que é o que eu tô com mais saudade, assim. Tô com saudade até do café ruim da UFA. Até disso eu tô com saudade. Ah, que café horrível, mas eu tenho saudade. Meu maior orgulho, acho que é ter entrado na UFA. Acho que foi a grande realização, assim, da minha vida até hoje. É algo que eu tenho bastante orgulho, assim, de falar que sou servidora, que estou numa universidade federal. Tem vezes, apesar que eu não falo, porque as pessoas julgam muito, né? Então, dependendo de onde eu tô, eu deixo assim. Mas certamente é uma coisa que nossa, todo mundo, né? Eu, minha família, a minha mãe, morre de orgulho. É uma grande realização, né? Eu acho que eu colocaria isso, é. Ai, meu maior medo. Ai, que pergunta interessante. Eu tenho alguns receios profissionais, assim, de, sei lá, a gente não demorar para voltar, as universidades não terem o mesmo prestígio e a mesma estrutura, serem muito desmontadas, um pouco de receio com o futuro em relação a o que vai ser as universidades. Mas eu também tenho medo de não ter filhos. É um medo que eu tenho. Que às vezes pode não conseguir, a gente não conhece a biologia, né? Tem essa parte também. É... Não, acho que essa é a proposta, né? É. Ah, as câmeras fechadas. É um horror. Assim, não ver o rosto dos alunos, não saber se quando eu estou falando, se eles estão me entendendo, se eles estão ali. Eu não tenho nem a certeza que eles estão ali, se eles estão em outro lugar. E assim, eu falo isso, mas não é muito, eu quero que eles estejam me vendo. É que processo que a gente está vivendo de ensino-aprendizagem que eu não consigo ver o rosto do aluno, sabe? Como que eu vou garantir que está acontecendo o processo de ensino-aprendizagem? Então eu fico preocupada, assim, nesse sentido. É uma chateação minha, assim, nesse ensino remoto. Não gosto muito.
que você vê do curso? Você acha que... Porque a gente, assim, quem vai, acha que vai ver são os nós de aí. O que você acha do curso? Você acha que foi um curso bem planejado? Tem mercado? Tu sabe que o curso de GI foi um dos motivadores para eu ir fazer o concurso. Porque quando eu vi, assim, a universidade, eu não conhecia a universidade, não conhecia a cidade, fiquei um pouco, será que eu faço, sabe? Sim, vou estar num lugar diferente, não conheço ninguém. E aí eu entrei no site e eu vi que tinha um curso de GI. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, estou lá, né? Me contratem, me escolham. Porque é uma iniciativa inovadora, assim. E eu falo para todo mundo o curso de GI. E eu acho o curso muito bom. A grade nova agora, então, saiu. Tá espetacular, assim. E eu acho que é um curso que deixa vocês preparados não para uma carreira, mas para várias carreiras que estão abrindo. Então, tem a carreira. Não deixa vocês prontos. Por quê? Porque nenhuma graduação deixa a gente pronto para profissão nenhuma. A gente tem que estar sempre estudando outras coisas. Mas deixa vocês prontos para várias opções, sabe, de carreira. Desde todas clássicas que já existem na ciência da computação, desenvolvimento, teste, analista, parte de projeto, parte ágil, toda a parte de banco de dados, engenharia de dados, tudo isso daí, a parte de data science, a parte de analytics. Então, assim, são muitos lugares para onde vocês podem ir. E são lugares ótimos, assim. São profissões muito boas, que pagam muito bem, que estão em ascensão, que não tem gente no mercado. Eu acho uma oportunidade, assim. Eu diria para o meu filho fazer o curso de GI, sabe? Ou a minha filha para fazer um curso de GI. Porque eu acho que é um curso, junto com estatística, são 2 cursos, assim, que eu tenho em alta conta. Então eu adoro o curso, nossa, eu adoro. Eu sempre fico pedindo para dar aula em GI. Não fala pro pessoal da ADM. Não, eu adoro. Eu me formei em ADM, né. Eu, assim, eu devo pra administração a profissional que eu sou, porque foi a base da administração que me deu essa visão. Mas eu tenho um carinho especial pela área de tecnologia, então é claro que eu me sinto mais próxima da área de GI, né, do curso de GI. Professora, então, a minha última pergunta é assim: se você pudesse deixar hoje um legado, um conselho para o resto da humanidade, para as pessoas que vão ver o vídeo e até para mim, para os meninos que estão na reunião, né? Qual que seria esse conselho? Tendo assim, tendo em vista toda a sua experiência até agora, todas as suas vivências que são únicas, o que você tiraria disso como um conselho? Olha, eh, eu primeiro eu não me sinto nesse cargo ainda, né, eu me sinto aprendendo muitas coisas, mas acho que isso talvez seria um destaque que eu daria, ter vontade de aprender. Eu acho que não parar de aprender qualquer coisa. Não é só coisa profissional, sabe. Aprende a tocar um instrumento, aprende a, sei lá, uma técnica diferente de jogar xadrez, qualquer coisa, sabe. Mas esse processo de aprender, deixa a gente num ritmo e muito bem preparado, inclusive para lidar com desafios que tem na vida, né, problemas que a gente tem, a gente consegue, não, vamos pensar como tentar resolver isso. Eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo é disciplina, e que a mim mesmo às vezes me falta. Mas ser disciplinado e ter rotina é ter liberdade, né. A frase disciplina e liberdade, vem disso. Quanto mais a gente se disciplina e entra numa rotina, mais tempo, mais espaço a gente tem para fazer o que a gente realmente quer. E isso é muito difícil, com rede social, com distração, com série, com filme, com coisas novas aparecendo o tempo todo. É cada vez mais difícil a gente conseguir ser disciplinado. E acho que o puxar sempre para esse lado, entrar na nossa rotina, ter certeza que a gente está fazendo as coisas que a gente precisa fazer, ser organizado sempre, o tempo todo, com tudo, quase uma obsessão de organização, é o que vai permitir que a gente faça muitas coisas e faça as coisas que a gente quer. Então, assim, é difícil, mas vale a pena.
Claro, claro. Tu quer que eu digite aqui? Posso, posso sim. Eu já até sigo vocês, compartilho as coisas, comento, falo mil coisas lá, fico repostando as coisas que vocês postam. Eu já somos super olhando lá. Beleza.